Olá, pessoal. Sou o Dr. Paulo Antônio Almeida, psicólogo. Estou aqui para ajudar você, milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, a se livrarem de sintomas de ansiedade. Se você curte esse tipo de conteúdo, me segue aqui e compartilhe para a gente aumentar essa corrente do bem. Bom, hoje eu quero trazer para vocês esse estudo de caso, que a gente sabe há décadas que a falta de vitamina B12, ela pode gerar alguns sintomas de ansiedade, depressão e também alguns sintomas psiquiátricos. Então, hoje tem um estudo de caso de um artigo muito interessante na PubMed, que foi publicado, e eu queria citar aqui essa é a publicação original. E ela traz informações de estudo de caso de um jovem com 27 anos, com alguns sintomas neuropsiquiátricos. Eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre esse caso, que vale a pena a nossa reflexão, no caso da ansiedade, depressão e outros sintomas também psicológicos e psiquiátricos. Bom, a gente sabe que tem aí longas listas de doenças ou sintomas psicológicos, psiquiátricos, psicopatológicos, né? Que foram documentados como sendo causados pela deficiência de vitamina B12. E aqui, como eu falei, é um adulto, um jovem adulto, ele apresentou alguns sintomas negativos, predominantes, seguidos de sintomas neurológicos consistentes com a deficiência de vitamina B12. E aí os sintomas apresentaram uma remissão completa após a suplementação com vitamina B12. É interessante porque esse caso mostra que a deficiência de vitamina B12 ela apresenta sintomas negativos predominantes, sem outros sintomas psicóticos ou maníacos, que não foi relatado anteriormente, ou seja, ele não tinha nenhum diagnóstico de psicose ou esquizofrenia, mas aí ele apresentava sintomas, né? Então, a gente sabe que os relatos mais antigos, na sua maioria, podem ser menos específicos em termos psiquiátricos e hematológicos quando se refere à deficiência de vitamina B12. E esses sintomas, eles podem se enquadrar em várias categorias clinicamente separadas. Por exemplo, a atividade cerebral mais lenta, uma confusão mental, alterações da memória, delírio com ou sem alucinações, ou alucinações com ou sem delírios, no caso, estados depressivos, claro, estados psicóticos agudos, onde você tem um surto psicótico, é mais raro, mas pode acontecer, estados maníacos também, onde você tem uma agitação muito grande naquele estado, principalmente do transtorno bipolar, e esquizofrenia reversíveis, né? Que não são casos realmente mais problemáticos mesmo, mais graves. E, além disso, a gente tem alguns casos de demência, comportamento violento, fadiga, também foram documentados como causados pela deficiência de vitamina B12. Esses sintomas psiquiátricos, eles podem se desenvolver muito antes da anemia, ou sintomas que os laboratórios, os resultados dos exames detectam. Essas manifestações neurológicas mais comuns são o comprometimento sensorial na forma de parestesia, que são os formigamentos, né, as sensações de dormência mesmo, diminuição das sensações vibratórias e táteis e a ataxia aí. E é claro que isso é tudo, a gente tem que entender que depende de cada caso, né? Não vamos ficar aí, você ficar muito tenso, preocupado, não é o subjetivo, é só a gente refletir um pouquinho mesmo. Essa ataxia são essas rigidez musculares, essa diminuição da sensibilidade dos pés e das mãos, pode ser também incontinência urinária, perda de memória, e alguns casos de problema na visão também. Né? Isso acontece em vários estudos. As anormalidades neuropsiquiátricas, elas estavam presentes em até 28% dos pacientes, na ausência de qualquer alteração nos valores aí, dos glóbulos vermelhos. E aí, quando a gente vê esse caso de deficiência de vitamina B12, apresenta sintomas negativos seguidos de sintomas neurológicos. Né? Então, vamos lá ver o que acontece nesse caso que você tem esse caso desse rapaz aí, no caso, ele tinha 27 anos, solteiro, ele estava bem ajustado, um problema aí no período pré-mórbido, né, antes do acometimento dos sintomas. Ele era vegetariano por toda a vida, sem histórico familiar. A gente não quer dizer aqui que eu sou contra o vegetariano, o veganismo, nada disso, né? É só essa característica aí. Então, mas claro, quem é vegetariano ou vegano tem que ter cuidado com esses exames da vitamina, né? Ele não tinha história familiar ou passado significativo de doença psiquiátrica. Ele apresentou no departamento desses profissionais, desses cientistas, em outubro de 2005, com sintomas que estavam durando um ano. E ele começou com queixas por várias semanas,
seguida de retraimento social, escassez de fala, diminuição do estresse em atividades rotineiras e prazerosas, diminuição do interesse, desculpa, não só não do estresse, diminuição do interesse em atividades rotineiras e prazerosas e apatia. Ele parou de ir ao trabalho e de assumir as responsabilidades domésticas, ao contrário do que ele fazia antes. O autocuidado também deteriorou e o apetite diminuiu muito, ele perdeu de 5 a 7 quilos de peso em 4 a 5 meses, a duração do sono também ela aumentou, ele ficou dormindo mais tempo. Durante esse período, o paciente e os familiares negaram história de tristeza, de humor, ideias de inutilidade ou desesperança, culpa, niilismo, catástrofe, ideação suicida, fadiga fácil. Nada disso ele tinha apresentado. Também perdas de funções executivas, agnosia, erro de reconhecimento, né, de palavras ou frases ou leitura, incontinência urinária ou fecal, sintomas maníacos e psicóticos. Então, após uma avaliação detalhada, o paciente começou a tomar o medicamento olanzapina, né, que é um antipsicótico. Eles começaram o tratamento com esse antipsicótico. Nas 3, 4 semanas seguintes, ele percebeu uma melhora mínima, mas desenvolveu aí efeitos colaterais, a fraqueza bilateral nos membros inferiores, resultando ele começou a mancar e andar com apoio. Foi encaminhado ao ambulatório de neurologia, o exame neurológico revelou uma perda bilateral de propriocepção, vibração, toque leve e sensação de dor nas extremidades inferiores. Isso por causa do efeito colateral do medicamento. Havia também redução de força motora, os reflexos estavam simetricamente diminuídos nas extremidades inferiores, com sinal aí Babinski positivo bilateral. As extremidades superiores foram poupadas, o hemograma completo estava essencialmente normal. No entanto, eles viram aí algumas anomalias, né? E aí, eles tinham também os níveis de folato e ferro estavam dentro dos limites normais. O nível sérico de vitamina B12, aí sim estava acentuadamente diminuído, menos de 50, né, pg/ml, que é o normal é 200 a 950 pg/ml. Então, aí sim os resultados dos testes demonstraram que realmente havia alguns problemas nesse sentido da vitamina B12. Ele foi diagnosticado com degeneração combinada subaguda da medula espinhal devido à deficiência de vitamina B12. E aí ele começou a receber injeções intramusculares de B12 e foi encaminhado de volta ao ambulatório da psiquiatria. A olanzapina, que é o antipsicótico, foi suspenso, e ele continuou a receber injeções intramusculares de vitamina B12. E aí os sintomas psicológicos e neurológicos melhoraram completamente nos 3 ou 4 meses seguintes, e ele vem se mantendo bem nos últimos 2 anos. Então, esse é o caso para a gente poder refletir, discutir. Não estou dizendo que a solução é a vitamina B12, né, mas é só para a gente refletir e entender que isso também existe na literatura e nos casos clínicos práticos, né? Bom, sintomas negativos da esquizofrenia, eles são, não é o caso dele, né, gente? Estou falando característica aqui dos sintomas da esquizofrenia. Ele é caracterizado por afeto restrito, amplitude emocional diminuída, pobreza de discurso, restrição de interesses, senso de propósito diminuído e impulso social diminuído. Esses sintomas negativos primários, geralmente, eles apresentam resposta ruim aos medicamentos e menor recuperação da funcionalidade em longo prazo. Já o caso da deficiência da vitamina B12 não estava muito clara quando ele foi diagnosticado. Mas quando o paciente for observar seus sintomas mais proeminentes, ou seja, os sintomas negativos, a anemia, os sintomas da medula espinhal, não eram proeminentes. Então, não foi possível suspeitar de deficiência de vitamina B12. Eu acho que essa que vale a discussão. Vários fatores, nesse caso, sugeriram uma causa orgânica para os sintomas psiquiátricos do paciente. E a ausência de história familiar, o passado de doença psiquiátrica, personalidade bem ajustada, ele não tinha histórico de abuso de substâncias, e aí os sintomas negativos eles predominavam, né? E aí, quando você vê esse caso, a natureza orgânica, não era psicológica só, era a ausência de vitamina B12, e aí ele foi realmente investigado adequadamente e recebeu a suplementação de B12. Então, 2 ou 3 meses após o início da suplementação de vitamina B12, os sintomas psiquiátricos foram completamente resolvidos, os sintomas neurológicos melhoraram significativamente, exceto uma fraqueza mínima nas extremidades inferiores. E aí a gente pode estar vendo que realmente há muita coisa interessante aí nesse caso para a gente refletir. Embora a literatura sugira correlação entre baixos níveis de folato e sintomas negativos de esquizofrenia, falta evidências para a associação da vitamina B12 ou outra deficiência nutricional com sintomas negativos.
Então, esse caso sugere que essa apresentação predominante de sintomas negativos, sem outra psicopatologia, pode ser uma manifestação de uma deficiência subjacente de vitamina B12. Então, nesse caso, vale a pena a investigação completa do caso, porque cada caso é um caso, incluindo aí uma medição do nível sérico de vitamina B12 em pacientes que apresentam sintomas negativos, né? Gente, aqui vale essa reflexão. Como eu sempre falo aqui, eu já trouxe em outros vídeos, a deficiência de nutrientes e vitaminas e uma alimentação pobre em nutrientes, ela vai gerar ansiedade, depressão, pode causar. Mas não é só isso. Aqui a gente precisa avaliar um todo e entender o que está acontecendo aí com você. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida. A gente pode agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp, né? Aqui, @Dr. Paulo Antônio Almeida. Ou ainda no e-mail, contato@pauloantônioalmeida.com.br, que está passando aí na tela aí. E a gente pode entender sua história de vida, verificar o que aconteceu realmente com você, para a gente poder tratar com técnicas da psicologia cognitiva comportamental e ainda verificar os seus exames se estão aí equilibrados em termos de vitamina B12. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E se você ainda não assinou o canal, assina aqui também, dê um like, comenta, compartilha para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo e até o próximo.